Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós vamos dar início ao nosso capítulo 12. Fica em casa, hein? Tá? Vamos dar início ao nosso capítulo 12, que fala da formação da potência capitalista, ou seja, nós vamos falar dos Estados Unidos desde a sua formação até agora, né? Porque nós já falamos sobre isso, o processo de colonização e de formação territorial dos Estados Unidos, nós vamos falar isso daí, né? Por quê? Nós vamos falar das diferenças de colonização, né? Nós vamos falar da América anglo-saxônica, nós vamos falar da América Latina, né? Nós já falamos sobre isso. E aí nós vamos observar o seguinte, que a colonização da América anglo-saxônica, que faz parte dos Estados Unidos e Canadá, foi uma colonização de povoamento. E a colonização da América Latina foi uma colonização de exploração. Por isso que a gente vê essa diferença entre Estados Unidos e Canadá e o restante dos países, né? Os países localizados na América Latina, na questão de desigualdade muito grande, não é? Aí nós temos o seguinte, nós vamos falar que a América anglo-saxônica, ela possuiu como colonizadores ingleses e franceses, tá? Agora, diferentemente daquilo que eu acabei de falar, boa parte da América Latina que foi colonizada por espanhóis e no caso do nosso Brasil, nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, por esse motivo, essa diferença. A colonização da América anglo-saxônica foi um pouco diferenciada por causa da sua posição geográfica no hemisfério norte, né? Os territórios do sul sofreram consequências de colonização por exploração. Os do norte, por povoamento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos, eles começaram com as 13 colônias inglesas, uma pequena faixa de terra na faixa leste, né? Então, as colônias do norte, que pertenciam aos ingleses, e as colônias do sul tiveram uma colonização diferenciada, tá? Então, aí é o que acontece. O que vem diante disso, né? Nós podemos perceber que com essa colonização diferenciada, os Estados Unidos, claro, hoje em dia nós temos vários povos lá nos Estados Unidos, né? Povos diferenciados. Agora, vamos falar um pouquinho das diferenças dessas colônias. As colônias do norte, por exemplo, foi introduzido o processo de povoamento, né? Dando origem rapidamente a vilas e cidades, ok? Agora, em nível primário, destacaram-se a pecuária intensiva, tá? E o uso da mão de obra livre e assalariada. Quando eu falo pecuária intensiva, é porque o gado era criado confinado, tá? Justamente para poder exportar. Agora, as colônias do sul, aí já tiveram uma colonização diferente, né? Porque tinha a prática da agricultura em larga escala, utilizando plantation, né? Mão de obra escrava, tá? E dessa forma as colônias de exploração, é o que eu falei, a mão de obra era escrava por causa do tipo de plantation, né? Plantation são grandes latifúndios de terra que utilizavam a pecuária escrava, tá? A mão de obra escrava, tá? Agora, como é que foi esse processo de independência? Por que aconteceu a independência, né? Primeiro, eu falei o quê? Que esse território, que eram as 13 colônias inglesas, ainda não eram Estados Unidos, eles pertenciam aos ingleses. E tudo começou porque os ingleses participaram de uma guerra contra os franceses. Ganharam a guerra, mas ficaram endividados. Então, eles começaram a cobrar muitos impostos das 13 colônias, tá? Impostos esses que acabaram em conflitos, né? Os impostos, como, por exemplo, cobravam impostos sobre o selo, sobre o açúcar, tá? E aí, claro, conflitos resultou, né? E também por causa das ideias iluministas, por causa da Revolução Francesa, então esses conflitos resultou na independência do que hoje nós chamamos de Estados Unidos, tá? Mas e o restante do território? Porque os Estados Unidos, como eu falei, começou apenas numa pequena faixa a leste, né, do continente, onde tinham lá as 13 colônias inglesas. E hoje, por que ele tem todo esse território? Primeiro começou com
uma filosofia expansionista, tá? Denominada Destino Manifesto, onde segundo esse Destino Manifesto, existia a crença de que o povo da América estaria predestinado por Deus para povoá-la. Então, eles avançaram para o oeste, né? Aí tem o seguinte, aproximadamente 20 anos depois, Abraham Lincoln, criou uma lei de propriedade rural, que era Homestead Act, ou seja, legitimando as novas posses a oeste do território, né? E segundo essa lei, seria dada a posse, tá? Para quem mantivesse a produção agrícola por 5 anos. Quer dizer que as pessoas não compravam a terra, né? Ela adquiria a posse, mas ela tinha primeiro que utilizar aquela terra por 5 anos. Desse modo, em vez de privilegiar os que já eram proprietários ou que já tinham recurso para compra, o ato abriu caminho para que as pessoas fossem favorecidas e pudessem obter sua propriedade, tá? Então, o que nós podemos dizer? O que nós podemos falar mais em relação a esse território, né? Nós tivemos guerra civil, tá? E nós vamos falar também da questão da hegemonia dos norte-americana hoje, né? Como é que foi isso daí? Tivemos vários processos dentro desse território. Vamos lá? Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Entre 1861 e 1865, a Guerra de Secessão entre o Norte, abolicionista e integralista, e o Sul, que ainda era escravista, não aceitava a abolição, promovendo a secessão, a separação e formando os Estados Confederados da América. Abraham Lincoln, que era republicano, lutou contra a expansão da escravidão e, após uma longa guerra, conseguiu a vitória sobre o Sul, a abolição da escravidão e a integração territorial do país também, tá? Agora, gente, nessa marcha para o oeste, né, quando eu falo oeste, tá? Quando essa marcha para o oeste aconteceu, muitas tribos indígenas resistiram e foram mortas, tá? A marcha para o oeste estimulou a expansão territorial em direção à costa oeste, tá? Em 1823, os Estados Unidos, eles iniciaram sua expansão geopolítica com o presidente James Monroe, cuja doutrina tinha o lema América para os americanos, ou seja, a doutrina Monroe, nada de chegar povos europeus aqui, sim? A doutrina Monroe acabou sendo uma das maiores bases para a expansão e hegemonia regional dos Estados Unidos. Com o presidente Theodore Roosevelt foi criada a política do grande porrete, ou política do Big Stick, que concretizou o domínio geopolítico sobre os países da América Central, principalmente, tá? Agora, os Estados Unidos, mesmo com toda essa hegemonia, vai sofrer uma queda. Isso em 1929, e vai ter que ser criada uma política, tá? Uma política para poder os Estados Unidos se reativarem, tá? Então, o que vai acontecer? O poder produtivo dos Estados Unidos passou a ser imenso, principalmente no final do século XIX, com a sua arrancada industrial no nordeste do país. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, o potencial produtivo americano invadiu a Europa e uma parte da Ásia, tá? Agora, no entanto, os Estados Unidos tinha uma bolsa que centralizava a economia do país, que era a Bolsa de Nova York, e tornou-se uma das principais do planeta. E o dólar já influenciava uma parte considerável de trocas globais. No entanto, esse superaquecimento da economia e a necessidade cada vez maior de produzir geraram um colapso produtivo
né? E o New Deal foi o quê? Foi, na verdade, para melhorar a economia dos Estados Unidos, eles criaram o New Deal, que foi um programa político criado pelo presidente Roosevelt para combater a depressão econômica provocada pela crise de 1929. Por quê? A quebra da Bolsa de Nova York foi um momento conhecido como Grande Depressão, tá? Diversas empresas faliram, houve aumento de desemprego no país, mas essa crise de 1929, que começou nos Estados Unidos, não afetou somente os Estados Unidos, não, mas todo o mundo globalizado da época, tá? E por isso que eles criaram o New Deal, ou o Novo Acordo, tá? Foram criados diversos empregos, obras públicas, desenvolveu um sistema de previdência, o salário mínimo e a eliminação de estoques produtivos. Aí a economia dos Estados Unidos começou a reativar, tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a representar as nações capitalistas contra a União Soviética. Foi a chamada Guerra Fria, que ampliou o controle dos Estados Unidos sobre as nações capitalistas após a queda socialista soviética. Os Estados Unidos puderam alcançar sua economia global, né? Agora, com o fim da Guerra Fria, foi notado também a unipolaridade norte-americana. Os Estados Unidos, mais uma vez, comprovaram seu poder hegemônico e passaram a considerar como ameaça todo e qualquer impasse à manutenção da sua hegemonia, tá? Aí vem o Trump, né? Nós tivemos primeiro Barack Obama, que levantou a economia, agora vem Trump, e ele vem no seu governo com algumas características, controlando a imigração, o terrorismo, a expansão gradual do continente na questão militar, né? E aí ele vem impondo o seu poder, o poder dos Estados Unidos frente aos outros países. Ok, gente?